mostrar o meu rosto para vocês. Então, gente, eu não sei se vocês estão me vendo, acho que sim, acredito que sim. Deixa eu clicar aqui. Hoje a gente vai falar, então, né, sobre a importância da literatura. Eu deixei um artigo para vocês lerem lá no nosso grupo do WhatsApp, que nós mantemos esse grupo já há bastante tempo. Eu acho bem enriquecedor para vocês trabalharem, né, essa visão crítica, aguçarem mais a visão crítica de vocês. O propósito do Prosa e Poesia é justamente isso, né? Juntamente com outros grupos de trabalho que a gente tem no pré-vestibular social do Sinto-Per, de trabalhar essa reflexão com vocês, tá? E eu estava dizendo que na aula, né? No encontro passado, a gente estava falando sobre educação à distância, e eu deixei lá 2 artigos no Classroom para vocês lerem, né, que falava justamente dessa argumentação e contra-argumentação diante dessa temática relacionada à realidade que a gente está vivendo hoje, da pandemia do Covid-19, né, e poder dialogar com 2 visões, trazendo a visão de vocês, mas dialogar com a visão, né, antagônica, né, em relação a essa questão, tá? Porque nem todo mundo realmente está se adequando a essa realidade nova, tá bom? Então, vocês podem, depois, quem quiser, não é obrigatório, tá? A escrita criativa, vou até fazer um post sobre isso no meu Instagram, para explicar um pouco melhor do que se trata. Mas eu também vou aproveitar esse momento aqui agora para falar sobre isso, né? Eu acho que a escrita criativa, ela favorece ainda mais o senso crítico. Primeiro, porque vocês vão estar em contato com diversos textos e diversas obras, né, diversas questões e debates durante essa nova concepção, né, de estudo que vocês estão tendo. E aí eu pensei o seguinte, bom, a escrita criativa, nesse momento, ela faz uma diferença, né, porque vocês vão estar trabalhando o aspecto crítico mentalmente, né, refletindo sobre aquilo, pensando sobre aquilo, e de repente trazer isso em forma de texto, de desenho, né? Pode ser desenho também, não tem problema, ou de alguma construção de texto em específico, uma crônica, uma poesia, né? Algo que vocês queiram externalizar. Então, eu acho que mistura um pouquinho essa questão da escrita criativa, mais o lado terapêutico disso tudo, né? Que eu gosto de trabalhar essas 2 visões, sempre. Tá? Então, não é obrigatório, mas, ao mesmo tempo, favorece, né, e enriquece o nosso trabalho. Então, eu pensei dessa forma. Então, quem quiser ter essa oportunidade, né, de estar sempre pegando, né, esses ganchos e relacionar e pensar, querer debater aqui, falar também, eu acho que é uma oportunidade ímpar para todos, tá? E pensando nisso, eu separei hoje, né? A gente falou, então, da educação à distância, falamos das aulas online, né? Refletimos um pouquinho sobre isso, né? Da questão da acessibilidade, né? De ter acesso a esses conteúdos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da literatura, e, inclusive, eu deixei esse material, né? Um artigo lá no nosso grupo, falando sobre qual a importância que a literatura tem na formação de um indivíduo, né? Aí ontem foi o Dia Mundial do Livro, né? A gente teve então essa feriado junto, né? O São Jorge, e juntou, né? Essas duas datas comemorativas. Mas a gente sabe que o São Jorge tem mais ênfase, né? Sempre. E eles acordam a gente 6 horas da manhã, soltando fogos absurdos. Tomei um susto, gente. Olha, ontem foi tenso. E aí eu falei assim, oba, Dia Mundial do Livro, estão soltando fogos por isso. Mas não estavam. Né? Então, eu resolvi trazer para a gente conversar um pouquinho hoje. E vou... Fala. Alguém quer falar alguma coisa? E vou compartilhar, então, a minha tela com vocês, tá? Para a gente poder ler um pouquinho. Eu vou deixar, quem quiser ler, pode se candidatar a ler o artigo. Quem não quiser, não tem problema, eu leio devagar, tá? E depois eu vou passar para vocês um vídeo para a gente refletir também sobre outros aspectos em relação ao livro, né? A acessibilidade que a gente tem, às vezes, ou não tem do livro,
se eu fosse contar aqui um pouquinho da minha história, né, para vocês, não sei se vocês compartilham do mesmo contexto, assim, né, digamos, da mesma situação. Quando eu fiz meu ensino fundamental, eu não tive acesso a livros de literatura, né? Na minha escola, apesar de ser na Zona Sul, a escola ela não tinha assim um projeto de leitura. A sala de leitura ficava lá aberta, né? Só que a gente não tinha muito acesso a isso. A gente só tinha acesso às matérias, né? Ciências, português, literatura não tinha. Português porque era mais sintaxe, coisas relacionadas à gramática, né? Interpretação de texto, mas não se falava muito sobre literatura, né? A gente tinha as matérias comuns do currículo, né? Então, eu tinha um sonho, assim, eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de escrever. Eu tinha um sonho de fazer uma faculdade, né? Ainda estava meio que me identificando, de fazer algo para poder, né? Eu ficava curiosa, gente, mas quem é Machado? Quem é Clarice? Clarice Lispector? Oi, né? Então eu só ouvia assim de remoto, sabe? Alguma coisa remota, assim. Então, nada muito, né, trabalhado, enfim. Então, eu não sei se vocês compartilham desse mesmo contexto, né, desse contato com a literatura na mesma época, assim, ensino fundamental, ensino médio, né? Se vocês tiveram essa oportunidade, né, de trabalhar não, de ler, né, livros diversos. Então, a realidade hoje, a gente sabe que as pessoas leem pouco, né? Mas isso está meio que caminhando para um lado assim, né? Há muitas produções, né? Digamos, de escritores agora, né? Que estão florescendo aí no mercado. Mas, enfim, os clássicos, eles têm uma diferença na nossa vida, né? Os clássicos, eles influenciam na nossa formação, né? Então, vou mostrar aqui para vocês o artigo, que eu falo muito. Deixa eu sair aqui do meu WhatsApp. Então, esse aqui é o artigo, não sei se vocês estão vendo, tem vários anúncios, eu vou descer um pouquinho. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, professor. Sim. Tá. Alguém quer ler? Alguém se propõe a leitura? A gente pode ler. Não sei se dá para ouvir. Eita. Assim, a literatura é o único instrumento realmente capaz de mudar o homem. Aí eu transformo numa pergunta para vocês esse título. A literatura é o único instrumento realmente capaz de mudar o mundo? Aí, vamos lá. Deixa eu só ver quem mandou mensagem no chat. Que alguém mandou mensagem. Deixa eu ver. Acho que o incentivo para a leitura, além de ser pela escola, deve ser principalmente pela família. Falou, né, a Nelly. Inclusive, sobre esse ponto, eu acredito que quando a gente fala em literacia, que é um projeto do governo federal, né, nesse momento, não sei se vocês já ouviram falar, tem até uma propaganda na televisão sobre isso, né, de que a família tem um papel fundamental nessa construção da leitura. E a gente pode até transformar isso num possível tema de redação, né? Se a gente fosse pensar assim, bom, falar sobre o EAD, né? Falar sobre o papel da leitura na formação de um indivíduo, como já foi um tema da UERJ, né, de redação. Então, acho que de 2015, se eu não me engano, acho que foi sobre literatura, inclusive. Então, até que ponto, né, a família tem essa responsabilidade, né, de ter que ensinar ou de formar um possível leitor? Claro, a gente sabe que uma família que não incentiva a leitura, né, que não incentiva o gosto pela leitura, a criança realmente não vai ter um gosto, né, pela leitura. Então, eu vou deixar aqui para quem quiser, alguém se dispõe a ler. Eu posso ler um pouquinho, se alguém quiser ler. Leio. Quem é? Sara. Sara? Tá bom, Sara, por favor. Qual é a parte? Essa parte que fala a literatura não é um fenômeno, é essa parte? Isso, aham. Tá bom. A literatura não é um fenômeno recente. Antes mesmo das inscrições rupestres, ela já existia em sua forma oral. É fácil imaginar o Homo
Ai, desculpa, gente. Não, tudo bem. Ainda não era das cavernas. No fim do dia, ai meu Deus, ao redor do fogo, narrando suas façanhas de caçador. Certamente, aquele que tivesse a melhor estratégia narrativa acabava por angariar vantagens competitivas. Só um minuto. Angariar, de repente, a gente pode considerar aí como acabava por levar, né? Vantagens, né? Competitivas. Deixa eu só subir aqui. Aqui, ó. Naquela civilização incipiente, poderia exercer algum posto da liderança e comando, reivindicar as melhores glebas de caça, reservar para si as mulheres mais saudáveis e gerar as proles mais bem-sucedidas. É razoável supor que, pela prevalência do mais apto, somos descendentes de uma linhagem de trogloditas, contadores de histórias. As linhagens sem aptidões narrativas certamente pereceram ao longo do tempo. Quer continuar? Uhum. Ai, calma aí. Mas o registro literário, desde a escritura rupestre, passando pela escrita cuneiforme, pelo papiro, pelo pergaminho, pelas ai meu Deus, Difícil. incunábulos dos escribas dos mosteiros medievais, sempre permeou a vida da humanidade, mas só o suporte de papel em um chumaço impresso e encadeado. Ai, meu Deus. Encadernado. Isso. Numa técnica desenvolvida por Gutenberg no século XV, vulgarmente conhecido como livro, permitiu a disseminação massiva dos conteúdos literários. A propósito, quem milita com literatura neste mundo de coisas utilitárias de hoje em dia, às vezes se vê instigado a responder de ponto: para que serve mesmo a literatura? A resposta parece óbvia, mas na mesma hora a responder, assim de chofre e de forma objetiva, acaba-se caindo em apuros. Ai, gente, desculpa, tá? Não, tudo bem. Eu coloquei essas palavras difíceis mesmo para a gente poder entrar em contato com outras palavras, né? A gente está acostumado só com, às vezes, com vocabulário. E aí, quando ele utiliza nesse artigo algumas palavras diferentes, isso dá a oportunidade de a gente conhecer, né? Depois, se vocês quiserem pesquisar o que significa, eu acho bem legal, tá bom? Mas ninguém precisa escrever difícil, não, tá bom? Ó, eu vou... Só um minutinho, Sara, deixa eu só aceitar o pessoal que está chegando. Ai, eu não sei se eu consegui aceitar. Saiu. E agora? Agora já era. Bom, você quer ler ou eu leio? Sério que sabe, pode ler. Tá. Em primeiro lugar, para se dar uma resposta que convença minimamente, será preciso admitir
que há ainda hoje certos fatores que entram na composição das forças do mundo que são, digamos, sutis. Então, ele vai dizer aí, né, os motivos que a gente pode considerar a literatura algo bom, né? Como a força do Papa, que não tem nenhuma divisão de brigada, mas conseguiu interferir em muitas guerras e questões relevantes ao longo da história. Inclusive, agora, recentemente, com o Papa Francisco protagonizando sutilmente o reatamento diplomático entre os Estados Unidos e Cuba, que viviam um embargo por mais de 5 décadas. São forças não possíveis de avaliação imediatamente em números, peso, medida ou valor monetário. São coisas que não entram no cálculo do PIB, nem no superávit primário, mas são primordiais. Como o ar que respiramos, que ninguém calcula o seu preço, mas sem ele não existiríamos para dar preço às outras coisas. Com uma diferença significativa, o ar é natural, a literatura é uma invenção humana, no desenrolar de sua cultura. Seja como for, valendo-me inclusive de um ensaio de Umberto Eco. Humberto Eco é um crítico, né, da literatura. É mais a parte teórica, para você poder entender, né, os conceitos. Então, inclusive de um ensaio de Humberto Eco, aí vão alguns exemplos de utilidade da literatura que consegui elencar. Número 1. A literatura contribui para a formação, estabilização e desenvolvimento de uma língua, como patrimônio coletivo. O que seria da língua portuguesa sem Luís de Camões? O que seria do italiano sem Dante Alighieri? O que seria do espanhol sem Cervantes? O que seria do inglês sem Shakespeare? O que seria da civilização e da língua grega sem Homero? O que seria da língua russa sem Putin, né? É bom lembrar que impérios que não tiveram uma literatura que sobressaísse entraram em decadência sem alcançar o apogeu, como o vasto império mongol de Genghis Khan, o maior em extensão territorial da história. Eu não soube falar o nome dele não, mas a gente tenta. Então, ele falou ali, né, a importância da literatura 1. Então, ele vai elencar aqui, eu acho que 10, eu vou ler alguns, eu acho que não precisa ler tudo, tá? A literatura mantém o exercício, 2. A literatura mantém o exercício, o arejamento, o frescor da língua, que é o principal fator da criação de identidade, de noção de comunidade, do sentimento de pátria, pertencimento a uma placenta cultural que nos acolhe e nos dá sentido à vida, tanto individual quanto coletivamente. 3. A literatura proporciona um aprendizado de uma forma lúdica e segura, ao mesmo tempo em que permite o acesso das novas gerações aos valores acumulados pelo processo civilizatório e universalmente aceitos como válidos, como a honestidade, o respeito ao próximo, isso é importante, a importância da cultura, enfim, a transmissão de valores morais, bons ou ruins, e o senso crítico de escolha dentre eles, ou até rejeitá-los por primeiro. Então, eu vou parar aqui nesses 3 primeiros, né? Então, a gente já tem aí uma certa impressão, né, do que seria a literatura. A gente acaba achando, né, que a literatura ela é uma matéria que a gente tem que estudar, mas não necessariamente, tá bom? A literatura é uma arte, é a arte da expressão, né? Então, a Nelly falou sobre a questão aí, né, da literatura ser ensinada na família. Então, de certa forma, ela ajuda nessa expressão, né, da criança, dela entender a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, enfim, são muitas questões, né, gente? E aí eu queria abrir uma conversa para vocês. O que vocês acham? Vamos falar um pouquinho. Pode. Rapidinho, professora, não querendo cortar a senhora, mas quando eu era criança, a minha mãe, ela sempre falava, Sara, vai ler um livro, vai começar a abrir sua mente, né, a ler mais, para de ficar só vendo televisão. E quando eu comecei a fazer isso, eu meio que gostei, né, de ler livros. E eu gosto bastante, né, de ler alguns livros. Eu até, assim, se fosse por mim, eu preferia ficar em uma biblioteca, assim,
Porque eu gosto muito mesmo, eu consegui me desenvolver. E é bem importante, porque a gente acaba aprendendo novas palavras, né? Sim, a gente Mas, enriquece, né? De sim, alguma mas só que de um tempo pra cá eu dei uma caída nessa parte, mas vou voltar. Aham. É, porque agora a gente está com tempo, né, para ler um livro, conhecer um pouquinho mais, assim, né? Nessa vida corrida, às vezes são tantas coisas que a gente tem assim para olhar, né, que a gente acaba deixando de lado, tipo, não vou nem ler isso aqui, vou fazer outra coisa. Mas isso que você tocou me lembrou uma história sobre, acho que, Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Ela fala, né, na história, esse processo de descoberta também da leitura, um pouquinho, porque a menina quer sempre, ela quer ler e a colega dela vai tentar emprestar um livro para ela, só que essa colega sempre fala assim, volta amanhã eu te empresto o livro, né? Eu vou até deixar esse conto com vocês, essa crônica, né? E aí ela fala assim, amanhã você volta. Aí a mãe da menina que ia emprestar o livro, o pai era dono de uma biblioteca. E toda vez que ela ia lá, a mãe achava estranho, né? A menina bater na porta, essa colega dela bater na porta e ela não levar nada, ficar sempre indo lá. Até que ela consegue o livro que a mãe empresta, né? Dá a força o livro, vai ler, minha filha, vai lá, depois você volta, né? E aí depois vocês leem o final, mas o título já supõe isso, Felicidade Clandestina. O que é clandestino ali, né? Mas é isso, eu acho que eu também compartilho da mesma experiência que você. Às vezes, a gente, né, quando eu era pequena, eu só queria ver televisão, só desenho. Eu ficava vendo TV Globinho, gente. O tempo Ah, todo. melhor desenho. É, ficava É, ali. Alguém mais é, quer falar? Oi, eu gostaria sim. Quer dizer, essa questão que eu digo, eu sempre incentivei, tanto em casa, né, minhas filhas, como na escola, né? Começando por aqueles livrinhos de pano, onde tinha só figuras, e daí expandindo muito mais, né? E realmente, principalmente na escola, tanto na educação especial como na educação infantil também, eu notava que as crianças não tinham acesso, né? Eu trabalhava em escola pública, eles não tinham acesso. E aí eu comecei a levar livros e incentivar para eles trocarem, levarem para casa. E realmente as crianças tiveram um interesse muito grande depois pela leitura, foi muito legal. Ah, que Em bom. casa, em casa eu fazia isso com as minhas filhas, né? Desde pequenininha, né? Dava livro de pano, de plástico para o banho, né? Uhum. E assim, eu acho isso muito legal. Por isso que eu digo que eu acho que começa em casa, sabe? Porque se você tem esse incentivo, eu acho que facilita bastante. Concordo. Concordo. Ainda mais esse estímulo, né? Acho que é trabalhar também a parte sensitiva, sensitória do corpo, né? Tá, né, trabalhando com fantoches, e aí, enfim, a gente vai É, entrar aqui numa coisa mais específica. Mas é a importância dessa literatura, né, a gente falar assim, tanto dos clássicos como dos contos modernos, né, e eu até posso compartilhar de uma situação que eu fui apresentar um trabalho na faculdade, inclusive, também, e aí a professora falou assim, vocês escolhem um tema, né, eu resolvi falar sobre contos de fadas, e aí porque é uma coisa que eu acho que eu já tinha trabalhado em algum artigo tal, um trabalho, e aí eu fui apresentar para a professora do estágio isso, né, um trabalho prático. Aí uma menina falou assim, mas você vai falar sobre, assim mesmo, na hora da aula, mas você vai falar sobre Chapeuzinho Vermelho? Mas isso daí eles já estão cansados de ouvir, de falar, não sei o quê, na hora da minha apresentação. Aí a professora falou assim, olha só, mas a gente tem que entender que os clássicos são importantes, não adianta você dar um conto moderno sem mostrar para a criança ou para o adolescente, né, o que precedeu aquilo. Aí a menina ficou meio assim, né, tipo, e agora? Né, eu falei besteira. E aí eu apresentei meu trabalho. Então, o que eu fiz? Eu mostrei, de certa forma, que a literatura ela pode agregar alguma coisa na vida, né, da criança, ali, do jovem, mas eu não me prendi só à questão ali do conto, eu trouxe para a realidade, de certa forma, né? E trabalhei essas questões de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? De você se doar, porque a literatura ela é mais social do que individual.
Então, toda vez que vocês forem ler um livro, né, seja do livro da UERJ ou não, vocês vão perceber que há um ponto ali que vai tocar na questão social. E isso a UERJ faz sempre, né? A gente está no pré-vestibular social, e o conceito social é esse, que muita gente não entende, né? De você estar sempre pensando no outro, não pensando só em si, que eu acho que é o que mais acontece na sociedade, né? Que é individualista. Tudo bem? Então, alguém quer falar? Quer criticar alguma coisa? Eita. Teve um barulho. Só um barulho aí, eu achei que alguém... A senhora tá me ouvindo? Porque deu um travo aqui. Hã? Deu um eco. Então, vamos lá. Aqui tava travando. Aí eu fiquei um pouco assim. Mas o vídeo está travando? Aqui tá travando, gente? Não, né? Não, para mim não. Tá tudo certo. Tá. Então, eu vou continuar a compartilhar minha tela. Deixa eu só voltar a apresentar. E aí eu separei para a gente ter mais uma visão crítica, assim, um pouco a mais, né? Nessa questão da literatura, né? Da importância do livro. Eu não sei se vocês conhecem a PNL. É uma coisa, a PNLD, né? Que é uma coisa específica. Anotem aí, por favor, para vocês sempre estar a par das mudanças que estão acontecendo no nosso país, assim, digamos assim, né? Vocês têm que acessar a página do governo. Eu sei que eu estou meio que falando sobre isso, mas vocês têm que se informar, tá, gente? Então, o aluno, ele não tem que ser estudado, ele tem que estudar. Então, vocês têm que ter esse senso curioso, né, e de buscar coisas. Então, eu aconselho vocês a sempre visitarem, né, o YouTube do Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Tem uns canais. Por que eu estou dizendo isso? Porque ano passado, esses canais ajudam, né? Ano passado, a gente supôs assim, né? Caramba, vai cair um tema sobre educação à distância. Vai cair um tema sobre educação à alfabetização. Aí a gente ficou, porque estava sendo falado, né, sobre o projeto que, inclusive, fala dessa literacia, que é o Plano Nacional de Alfabetização. Então, estava sendo muito discutido isso em agosto. E aí eu mostrei isso para os estudantes lá do pré, justamente para eles observarem o que estava acontecendo, o que estava sendo dito. A professora Valéria de português, ela até participou, né, desse debate que a gente fez, porque nossos tempos eram, né, seguidos. E aí a gente juntou as turmas, enfim, foi bem bacana. E aí eu falei para ela, né, que é bom vocês estarem sempre visitando essas páginas. Aí não deu outra, só que o tema não caiu sobre, né, a gente fica tentando acertar, acho isso um erro, né, mas vocês têm que se manter informados, sim. Aí eu falei assim, gente, visitem aí as páginas, só que a gente não deu tanta ênfase à questão do cinema, né, acho que é o Ministério da Cultura que foi, né, acho que quiseram tirar o Ministério da Cultura, e aí teve esse debate, todo esse, né, estava bem aflorado e tal, os artistas estavam se movimentando, né, contra essa medida feita pelo governo atual. Aí caiu sobre a democratização do cinema, um tema que eles colocaram isso, eu não achei aqui, mas eles divulgaram no canal do Ministério eu acho que é da Cidadania, não lembro, tem que ver. Caiu sobre o cinema, eles já tinham falado na semana anterior sobre isso. Então, quando estiver pertinho lá do vestibular, né, vocês visitem as páginas que vocês puderem do canal do governo, tá? Se atualizem, porque sempre é um tema que sai dali, tá bom? Mas só fiz um paralelo aqui para a gente entender por que eu trouxe essa questão aqui da literacia. Eu vou passar para vocês um vídeo que fala justamente o que a Nelly apontou agora, tá, Nelly? Então, vamos tentar assistir, eu vou deixar a tela... Deixa eu só fazer com o negócio, peraí. Entrou uma mulher aí? Peraí. Deixa eu aumentar o meu áudio, senão vocês não vão ouvir. Deixa eu... Não sei se vai abrir. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do programa Conta Pra Mim. Hoje
continuar a entender sobre a importância de praticar a literacia familiar. Por que praticar a literacia familiar? A família tem uma influência enorme sobre o desenvolvimento da linguagem de seus filhos. O ambiente familiar, sobretudo durante a primeira infância, de 0 a 6 anos de idade, é decisivo para o futuro escolar das crianças. Crianças criadas em lares onde os pais promovem a literacia familiar se tornam melhores leitores e estudantes mais bem-sucedidos. A literacia familiar é boa para todos. Pode e deve ser praticada por todas as famílias. Porém, é especialmente importante para as famílias de baixa renda, porque essas crianças já partem de um contexto social desfavorável, que afeta o seu desenvolvimento linguístico. Pesquisadores americanos estudaram como os pais de diferentes classes sociais interagiam com os filhos e descobriram que entre as famílias pobres e as famílias de classe média alta há um abismo, tanto na qualidade quanto na quantidade das interações verbais entre pais e filhos. Veja os dados. Note que aos 3 anos de idade, uma criança de classe média alta tem um vocabulário de cerca de 1.116 palavras, ou seja, praticamente o dobro do vocabulário de uma criança pobre. Neste outro gráfico, podemos observar que aos 4 anos de idade, uma criança de classe média alta já escutou 30 milhões de palavras a mais do que uma criança de família pobre. A literacia familiar tem o poder de mudar a realidade apresentada nesses gráficos, oferecendo um melhor ponto de partida para todas as crianças. Ela também aproxima pais e filhos, possibilitando que aprendam e se divirtam juntos. Os pais ficam até mesmo motivados a retomar os estudos, a se tornar leitores, a se envolver mais com a vida escolar dos filhos. Bom, deu para observar direitinho? Deu para ouvir? Deixa eu aceitar aqui o Jorginho. Deu para ouvir, gente, o áudio? Sim. Deu? Deu. Então, o que vocês acharam do vídeo? Interessante. Uhum. Eu acho que, se a gente for observar para o lado crítico, né, a gente tem sempre que olhar para esse lado, sabemos que há sempre algo a desejar, né? Ele comparou ali a família rica à família pobre. Então, a gente traz muito para o contexto que a gente está vivendo, né? Bom, uma pessoa que tem família rica, eu acho que até o Pierre Bourdieu, que é um dos filósofos, sociólogos, né, fala justamente sobre capital cultural. Já ouviram falar sobre isso? Capital cultural? Pierre Bourdieu, vou escrever aí no chat. Ele fala sobre isso. Quanto mais uma pessoa tem a classe média avançada, mais conteúdo, mais cultura essa pessoa vai ter. Tá? Então, é Pierre Bourdieu, que é francês, né? Eu acho que o nome é Bourdieu. Então, ele fala sobre capital cultural. Quem quiser citar ele em algum texto, fazer uma analogia, pode citar. Ele fala sobre essa ideia, então, de quanto mais uma pessoa tem a pirâmide, está na pirâmide etária avançada, mais acima, né, vai ser mais privilegiada, culturalmente. A de baixo vai ficar sempre ali. Então, quando ele faz essa comparação no vídeo, né, da criança rica, que tem mais vocabulário do que uma criança pobre, vocês concordam com isso? Sim, concordo. Concorda? Você acha que numa família, por exemplo, média, classe média baixa, vamos supor, eu não falo tanto quanto um colega meu que tem sei lá, que é rico, tem uma condição melhor. Professora, eu fiquei com um ponto de interrogação. Porque, tipo assim, ele deu essa explicação da família rica com a família pobre por causa do ensino, colégio, essas coisas assim.
Aham. também. É? Oi? Cortou. Ah, tá. No vídeo, quando a senhora mostrou, ele Ah. fez uma comparação lá sobre o rico e o pobre criança, né? E eu fiquei com um pouco de fiquei com um ponto de interrogação. Ele fez essa comparação pelo fato do ensino escolar. Do ensino escolar. Da criança, que ela vai desenvolver mais palavras, essas coisas assim. Na verdade, quando ele entra em contato com a literacia, que é a leitura, né? A leitura e a escrita em casa, o pai ensinando a ler, entrando em contato com esse universo, né? Ele tem mais vocabulário, ele vai adquirir mais vocabulário do que uma criança que não tem isso, entendeu? Na família. Foi isso que ele colocou. Mas isso dentro de casa, entendeu? No contexto casa. Agora, no contexto escola, a gente sabe que, né, se você está numa escola pública, boa, de qualidade, né, com professores excelentes, claro, né, enfim, você vai ter também isso, né, a gente tenta, mas é muito difícil a gente igualar, sabe? É muito complicado. A gente tenta, mas não dá, porque se você tem hoje a escola particular, né, tem vários mecanismos de aula, você tem lá, né, plataforma X, o aluno tem vários, né, várias formas de acessar aquele conteúdo. Ele está saindo na frente de quem, né, não está tendo isso. Isso é muito grave, né? Então, claro, eu fico pensando assim, bom, tem um ilustrador, um desenhista chamado Leandro Ilustra, lá no Instagram, já viu? Ele posta várias coisas em relação a isso. Aí ele sempre compara a família da família da empregada doméstica, né, da classe baixa, média, com a classe superior, elevada. E ele mostra realmente que é sempre mais sacrificante do lado mais baixo, né? Então a gente tenta buscar, né, essa equiparação, mas é muito difícil. Eu acho que tem um abismo ali. Então, você falar assim, caramba, o pai tem papel fundamental de ensinar, né, de mostrar a leitura, mas será que ele tem condição disso? Será que não é porque eu estudei numa faculdade que eu posso ensinar de uma outra forma para o meu filho? Lá na frente ele vai ter mais conteúdo, né? Eu não sei. Não só isso, mas os meios também, né, professora? Uhum. Ter livros em casa. No caso, uma família pobre talvez não tenha tantos livros quanto uma criança de família rica. Uma escola, no caso, uma escola pública não tem uma biblioteca, como a senhora estava falando também, que uma escola particular. São os meios também. É verdade. Alguém mais quer falar? Érica, assim, eu acho que também, tudo bem, eu acho que numa escola pública você quase não tem livro, quase não tem material, mas também tem aquela escola particular que a biblioteca é só para entregar livro, né? Não tem uma interação do professor com os alunos na questão do livro, não entra a educação, não entra o relacionamento, né? Então, eu acho que isso é essencial, porque também não adianta, eu acho realmente que você ter pouco acesso a livro, isso aí dificulta muito mais, mas também você ter acesso a livro em casa ou na escola, onde entrega o livro e fica por isso mesmo, não tem, enfim, não tem um relacionamento, né, dos pais, né, dos professores com a criança, com aquele material, não entra emoção nisso, não entra nada, fica só entregar um livro. Então, eu acho que tem os dois lados. Se perde, né, o sentido disso, né? Você vai ler o livro por ler, né? É complexo mesmo. Eu trabalho numa escola assim, e a biblioteca fica lá, mas ninguém... Hoje, agora mesmo que não dá para usar, né? Mas é exatamente isso, né, Eli? Esse ponto é crucial de a gente também refletir, são os meios, né, que a gente não tem, às vezes, para poder, né? Então, eu trouxe aqui algumas questões que meio que a gente já falou, né? A importância da literatura na formação de um indivíduo, que é essa questão de se doar, né? De gerar empatia. Depois eu vou deixar quem quiser, tem o professor Gustavo Bernardo, lá da UERJ, ele faz um apontamento muito interessante
sobre isso, né? A leitura deve ser obrigatória? Ele tem um artigo sobre isso na página Revista Eletrônica UERJ. Vocês já ouviram falar nessa revista? Revista Não. Eletrônica UERJ. Tem vários artigos que pegam mais essa perspectiva. E ele fala do Gustavo Bernardo. Ele é o, acho que ele é o diretor, né, do setor do vestibular. E ele fala sobre a leitura dos livros da UERJ, né? Então ele fala: será que a gente só lendo os clássicos ou só lendo o que a gente quer, né? Ler por ler, isso agrega alguma coisa na nossa formação? Então ele fala da importância, né, de você ler os clássicos. E é isso, né? A gente tem que entender que sim, tem uma importância, né, a literatura como arte da expressão, do pensamento, né, da construção do ser, e pensar também de que forma isso pode modificar a nossa vida, né? Eu não sei, vocês estão falando dos relatos de vocês, né? Então, eu não sei se vocês têm algo específico. Por exemplo, eu li um livro X que me marcou muito, né? Eu não esqueço desse livro. Se alguém quiser falar, pode falar. Então, é isso. O primeiro contato de leitura que eu tive foi quando eu me formei no ensino fundamental, que eu li o Fernando Sabino. São crônicas, né? E porque eu tive que fazer um texto para ser, né, a pessoa que ia falar lá na frente. Aí eu falei, bom, tem que escrever um texto, e já estava começando a aflorar ali o lado, né, de literatura meu. Aí eu falei, bom, vou pesquisar um texto bacana e vou falar, e eu usei um texto dele. Então, foi ali que eu busquei. E outra coisa, esse livro dele, que eu li, do Fernando Sabino, eu recebi da escola. Tipo, sabe aqueles amontoados que chega? Eles só entregam, tchau, se formou. Eu usei aquilo. Eu usei o texto dele, o livro dele, né? Porque eu não tinha tanto recurso, eu nunca tive condições, né, de estudar numa escola particular, e passei muita dificuldade também. E aí eu não tinha, né, não tinha internet, não tinha computador. Como é que eu ia pesquisar algo? Aí eu falei, vou usar esse livro. Aí eu usei o livro e me dei bem. Então é isso, é fazer do difícil, né, algo que a gente vai superar um pouco. Tá? Então a ideia hoje é falar sobre isso, debater sobre essa questão da literatura, do livro, né, da importância disso. Falar sobre capital cultural, que é um conceito que o Pierre Bourdieu traz. Vocês podem pesquisar depois, né? Tentar relacionar aí ao senso crítico de vocês, tá bom? Eu gostei muito da conversa, vocês estão afinadíssimos, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer refletir alguma coisa? Apontar algum... Érica, qual o nome do texto? O nome do texto, você falou sobre um texto falando sobre se deve ser ou não obrigada à leitura. A leitura do Gustavo Bernardo. A leitura deve ser obrigatória? Ok, obrigada. Botei no chat. A leitura deve ser obrigatória? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês verem. Professora, eu estava lendo lá na biblioteca da UERJ o livro que a senhora tinha indicado pra gente. Qual? Acho que é 1900 e pouco, eu não lembro o nome do livro. 1984? Isso, esse livro. Esse livro é muito bom, eu gostei bastante dele. Mas só que eu não gosto de ler livro em celular. Eu também não. Ai. Odeio. Eu tenho... Porque assim, minha vista fica cansada, sabe? Uhum. E a luz também, assim, é uma leitura para cima, né? Que você vai fazendo, você vai subindo. Eu gosto de ler da esquerda para a direita. E aí, é uma coisa bem louca, assim, também. Mas o livro é bem interessante. É muito bom. Eu não sei se ele vai continuar como leitura obrigatória, né, do vestibular, mas tentem ler um pouquinho sobre. Tem uma resenha que eu esqueci de deixar com vocês, eu vou deixar. Essa menina, ela fala, assim, coisas muito interessantes do livro. Nossa, mas é bom vocês lerem um pouquinho também, assim, né, e buscar também mais. Tem alguns livros que te marcaram, Jorginho? Quais? Pode falar. Traz a sua voz aí para a gente falar. Ou escreve. Quais? Você anda lendo pouco? A gente
primeiro, assim, quando a gente fala de escrita criativa e leitura, porque os dois se caminham juntos, né? Quem não está habituado a ler muito, lê textos pequenos, lê textos curtos, sabe? E começa assim, com 5 páginas, depois vai aumentando mais 5, e gradativamente você vai fazendo isso. Hoje eu consigo ler com mais rapidez do que, né, quando eu fazia pré-vestibular lá com vocês, né, no mesmo pré-vestibular. Eu não tinha tanta facilidade, eu ficava com preguiça, sabe? Eu ficava assim, ai, tem que ler. Então, na faculdade mesmo, a gente tem, às vezes, esse embate, né? Você está lendo, você fala, mas esse texto está difícil. Que palavras são essas? Eu não estou entendendo, né? Que nem aquele texto que a gente leu aqui agora, no começo. Mas eu marcava essas palavras, sabe? Eu falava assim, eu vou pesquisar isso, eu vou saber mais disso. Então, Quando eu leio o livro e eu vejo que tem algumas palavras que eu não conheço, eu já tenho o hábito de ler livro com dicionário do lado, né? Aí eu marco a palavra, já pesquiso logo e coloco o significado em cima. Maravilha, é isso aí. Esse é o caminho. E aí daqui a pouco você está com vocabulário, né? Querendo falar difícil. Eu ensinei não, né? Eu passei um texto no ano passado sobre educação à distância. Aí uma das meninas que fizeram live comigo no Instagram, ela falou assim, na época, né? Érica, eu adorei essa palavra. Ela é difícil, mas eu gostei dela. Deficitária. Eu falei assim, e aí ela... Agora eu vou usar essa palavra nas minhas redações. Ela é linda, deficitária. Como assim? A educação está deficitária. Pronto. Eu falei... Aí ela passou a usar, assim. Eu, calma, segura aí para você não ficar repetindo palavra toda hora também. E é bem bacana a gente ver isso. É porque é assim mesmo. São palavras que a gente tem aversão, mas depois você fala assim, vou usar, é chique, sabe? Mas cuidado para você não falar muito difícil e ninguém entender, né? O meu irmão, ele faz isso, ele fazia isso. Quando eu ensinava redação para ele, ele estudou lá no pré. E aí ele falava assim, eu tenho que falar difícil? Tá. Eu falava, não, você tem que falar fácil para que as pessoas entendam, né? Porque você tem que tratar o leitor como se fosse uma criança mesmo, escrever simples. Aí ele, tá. Aí chegava no dia seguinte, várias palavras difíceis. Eu falei assim, o que você está querendo dizer que eu não estou entendendo nada? Ele, o rebuscamento de não sei o que. Eu falei assim, tá, mas o que você quis dizer? Ele, não sei. Eu falei assim, tá vendo? Nem você entendeu o que você colocou. Aí, enfim, mas é ser simples, né? Enfim, então, vamos seguir aqui. O texto sobre a leitura obrigatória é esse aqui, da revista eletrônica UERJ, e ele fala, né? Eu vou ler um pouquinho. A leitura deve ser obrigatória? Acho que eu vou ler tudo, porque ele é curto, o texto. A importância da leitura parece incontestável. Ziraldo costuma repetir que ler é melhor do que estudar. Como professor, concordo com ele. Estudar muito não leva necessariamente ao hábito da leitura. E pior, não leva necessariamente aos bons resultados nas provas e nos concursos. Em contrapartida, o hábito da leitura ajuda muito a estudar quanto a ter bom desempenho nos testes de avaliação, justo porque grande parte desse desempenho depende de saber ler os textos e os enunciados das questões. Estudar muito, de maneira mecânica e acrítica, na melhor das hipóteses, prepara o aluno para a própria escola, deixando-o despreparado para a vida e para o trabalho fora da escola. Quem lê bastante, no entanto, escolhe suas leituras e assim aprende tanto a escolher quanto a pensar, habilitando-se a resolver qualquer problema que a vida ponha na sua frente, quer na escola, quer fora da escola. Quem lê muito não costuma discriminar gêneros, né? Traçando desde bula de remédio até romance e poesia, sem deixar de passar pelas histórias em quadrinhos e pelas notícias de jornal. A leitura de textos literários mostra-se especialmente refinada, porque sempre leva o leitor a acompanhar os acontecimentos narrados por outra perspectiva que não a sua, ou a do narrador, ou a do protagonista. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que você vai ler e vai se colocar numa perspectiva do narrador, né, do protagonista da história, enfim.
A habilidade de ver as coisas por uma perspectiva diferente da sua é fundamental para resolver quaisquer dilemas que se apresentem em sua casa, na sala de aula, na rua, no laboratório, no escritório, no palácio do governo. Essa aqui é uma ironia. Essa habilidade se aprende e se estimula com a leitura de ficção. Então, vocês estão lendo, né, para o vestibular, enfim, texto fictício, né, é uma ficção, é um romance ficcional. Então, vocês têm que entender isso, né, que fora da ficção a gente tem aí vários problemas. Às vezes, na ficção é tudo maravilha, né, é um sonho, é a novela. A literatura de ficção é a novela, né, que também traz problemas reais, né. Estas considerações podem levar o leitor mais apressado a concluir que a leitura na escola deve ser totalmente livre e voluntária. Como já chamei esse leitor de apressado, os demais bons leitores perceberam que não concordo com a conclusão. Nos anos 70 do século passado, defendeu-se a leitura por prazer. Os alunos só deveriam ler o que gostassem. Hoje em dia, para tantos adolescentes, isso significaria ler apenas mensagens de Twitter. Na verdade, a escola deve sim encontrar várias formas de promover o hábito da leitura, mas sem abdicar de indicar regularmente algumas leituras obrigatórias, né, que seriam os livros. A oposição prazer e obrigação é improdutiva. Primeiro, porque a escola não é lugar natural de prazer. Não há como a escola competir com a praia, por exemplo. Convenhamos, a praia é bem mais agradável. Segundo, porque a liberdade absoluta não leva ao prazer, mas sim à inércia, ao pior, ao terror. Como disse um escritor, todo prazer viceja a sombra da dor. Vale reconhecer da luta, da dificuldade, da superação, da conquista. Terceiro, porque o professor deve ele mesmo conquistar o aluno para o livro, o que não fará se deixá-lo à mercê da sua própria vontade. O professor conquista o aluno quando provoca, quando desafia, principalmente quando não se demite no seu lugar de professor. Então, o professor tem que criar, né, essa forma aí de instigar os alunos. Logo, escuta a contestação. Mas muitas aulas de literatura fazem com que o aluno passe a detestar a literatura. Admito. Entretanto, isso acontece não porque as leituras que o professor passe sejam obrigatórias, e sim porque o próprio professor não transmite o mínimo entusiasmo com os livros indicados, né? Então, o professor às vezes nem leu o livro que ele está indicando. É um problema, né? E aí você tem a aversão. Eu vou parar por aqui, mas assim, quem quiser ler tudo, depois lê com calma, tá? Vou passar o link, aí vocês podem ler. Então, assim, quantas pessoas também não têm aversão à literatura por achar que tem que ler, né? Vou ler o Machado de Assis no 9º ano do ensino fundamental. Acabou. Ele não vai querer mais ler nada, porque, né? Não vai entender. Então, é um choque. Então, cria-se um bloqueio, tá? Jorginho escreveu assim: o livro que mais me marcou foi A Malha Seca, e Definir. E aprendo muitas coisas e palavras na área que eu quero cursar. Boa. Então, é importante vocês também, assim, não sei se vocês estão fazendo, como é que fala? Isso que o Jorginho falou, né? Roteiro de estudo. De estudar as áreas que vocês gostam, né? Mas também sair um pouquinho das áreas só que vocês gostam, né? Tem que se informar e saber mais do que está acontecendo no mundo, tá bom? Então, quem chegou depois, eu passei um artigo sobre literatura, falando da importância da formação, que eu deixei lá no WhatsApp, no grupo. Passei um vídeo sobre o Ministério da Educação, né, falando sobre literacia, que é um plano de alfabetização, né, que o governo está propondo. Eu não sei qual seria o tema de redação, eu não gosto de ficar chutando, mas a gente sabe que tende a ser para um lado, talvez, da educação esse ano, não sei. O governo não vai contra ele mesmo, né, gente? Então, é isso. Então, vamos tentar refletir sobre tudo que a gente falou aqui. Se vocês quiserem produzir um texto, falar sobre isso, tá bom? Vidas Secas também? Vidas Secas é muito bom, né, esse livro. Nossa, ele fala da questão humana ali, né? Da vida humana cruel, né? Daquela dificuldade que a gente passa, às vezes, realmente.
ele toca nisso, né? Nessa condição humana. E ele toca na ferida. Então, eu gostei bastante também do Vidas Secas. Um que me marcou muito foi O Seminarista, do Rubem Fonseca, que é um romance policial, muito bom. Então é isso, gente. Vocês querem falar alguma coisa? Qual... Érica, você não acha que por conta do coronavírus, esse ano o tema vai ser relacionado à saúde, não? Não sei. Pode ser, né? Sobre vacina, sobre vacinação? Não sei. Não sei. Difícil. Ano passado, a gente estava falando isso também, né? Que o governo ele não estava estimulando muito em suas propagandas, né? Como Zé Gotinha, para falar sobre isso, né? Sobre vacinação. Esse ano falou mais sobre sarampo, né? Eu não sei, Nelly, fica aí uma questão que eu... Talvez, mas sempre pensem assim, o governo ele nunca vai fazer um tema contra ele mesmo, tá? Diferentemente da UERJ, que coloca ali um tema que você pode falar, né, sobre questões problemáticas, né, da situação que a gente vive hoje, mas o Enem não. O Enem ele não vai fazer um tema. Eu até achei estranho, porque ele falou assim, ele fez uma afirmação, né, democratização do cinema no Brasil. Então, ele fez os textos lá base, direcionando para o lado positivo, que todo mundo estava tendo acesso, né, que em tal lugar foi feito isso. Então, né, os surdos, os cegos puderam participar mais das sessões de cinema, enfim. Só que teve gente que foi contra, falando que não há democratização, porque apesar do sistema estar ali colocando meia entrada, né, o preço dos cinemas estão muito altos, as pessoas não conseguem ter acesso, né, a direito, a classe mais baixa, mais popular, não consegue ter acesso ao cinema. Pode ser também um tema de vacinação com contexto histórico. Na verdade, gente, tudo que a gente fala aqui, né, a gente leu vários textos e vimos algumas informações, desde a gráficos, quando ele fala lá que 1930 foi de um jeito, isso tudo é contexto histórico, ou repertório, digamos assim, né? São dados, eu estou justamente trabalhando artigos com vocês, de opinião, para vocês perceberem que lá eles trabalham estratégias argumentativas, né? Então, quando fala-se de exemplos, de dados, isso tudo é para vocês observarem como se constrói, né? Para convencer vocês de que aquilo ali está certo. Então, eu trouxe o texto, né? A importância da leitura na formação do homem. Mas será que é a única forma? Será que a literatura é a única forma de se combater alguma coisa? Ou de se, né, formar? Então, eu faço um texto tentando convencer você de que aquilo ali é verdade, né? Transforma em pergunta para causar polêmica, né? Para deixar vocês tipo, caramba, o que eu vou falar? Tá, eu concordo ou não concordo? Então é bem bacana. Façam esse exercício para a vida. Questionem sempre, não aceitem nada assim, que eu acho que vocês perdem o senso crítico, né? A gente tem que se impor, tem que falar que não tá legal, né? Então, é isso. Vamos tentar equilibrar, tá bom? São 4 horas, são 4h04, estou quase igual repórter, são 4 horas, a gente está finalizando o nosso encontro. Alguém quer tocar em algum assunto relacionado a isso? Podemos fechar? Respondam aí no chat, por favor. O que vocês acham? Vou esperar um pouquinho para vocês responderem. E a partir disso, quem quiser fazer algum texto, não é obrigatório, pode fazer sobre a importância da literatura, da leitura na vida do ser humano, do indivíduo, tá? Então, eu vou finalizar aqui a gravação e aí vocês vão poder ter, então, acesso a isso, tá, gente? Só um minutinho.